amigo telespectador, estamos começando pela TV Assembleia, a Imagem da Cidadania, o programa Memória.doc. Vamos hoje conversar com a professora Solange Pereira Rocha. Ela vai falar sobre a escravidão na Paraíba. Solange Pereira da Rocha é historiadora com graduação na Universidade Federal da Paraíba e pós-graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Professora, doutora Solange, uma alegria muito grande tê-la aqui, um prazer enorme. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a sociedade oitocentista, né, que, sobretudo sobre a população negra aqui na Paraíba no século XIX. Eu tenho estudado essa temática da sociedade escravista desde a década de 90. O meu mestrado, iniciado em 1997, defendi em 2001, eu já vinha tratando sobre as pessoas escravizadas na Paraíba. Então, uma oportunidade é muito importante participar desse programa, que é uma forma da gente divulgar os conhecimentos produzidos nos espaços acadêmicos na universidade. Esse seu trabalho aqui é Gente Negra na Paraíba Oitocentista. Esse livro foi lançado quando? Foi lançado em 2009. Né? Ele é resultado da minha tese de doutorado, defendida em 2007, e foi agraciado com o prêmio Tese Ampu. Foi a primeira edição no Brasil e dentre as várias teses dos vários programas de pós-graduações do Brasil. Então eu fui agraciada com esse prêmio e o livro saiu publicado pela editora da Unesp. Ok. Vamos então à história. Professora Solange, quando teve início o comércio de escravos aqui na Paraíba? Então, falar de comércio, de tráfico de escravizados e falar da história da Paraíba, há uma relação muito próxima, porque nós vamos observar desde as primeiras expedições saindo da região da capitania de Pernambuco, a partir de 1574, essa decisão de expandir a colonização, então várias expedições foram organizadas. Nós vamos identificar a presença não só dos europeus, sobretudo dos portugueses, uma forte presença dos povos indígenas, mas também de africanos, que compunham essas expedições que se dirigiram a esse território que hoje nós chamamos Paraíba. Então, nós vamos identificar desde o momento da ocupação desse território, dessas expedições que, como nós temos vários estudos mostrando que de 1574 a 1585 foram várias expedições, várias lutas, os povos indígenas da Paraíba bastante resistentes a essa ocupação por parte dos europeus, não só portugueses, mas nós sabemos que os franceses estavam envolvidos nessa tentativa de ocupar esse território. Mais tarde, no século seguinte, inclusive, houve a ocupação holandesa. E nós vamos identificar, nas primeiras décadas de colonização da Paraíba, uma forte presença de povos indígenas, mas a partir do século XVII, inclusive com os holandeses, que nós tivemos essa ocupação holandesa no início do século XVII, até 1654, essa presença dos trabalhadores africanos que foram escravizados. Inclusive, eu destaco, muitas vezes se coloca que os holandeses não desenvolviam o tráfico e a escravização. Pelo contrário, eles desenvolviam a mesma forma de desenvolver a capitania da Paraíba, fazendo uso do trabalho de africanos e de seus descendentes que foram escravizados. É importante destacar que nesse momento que nós estamos falando, do século XVI, do século XVII,
o capitalismo estava se formando e a escravidão moderna, ela foi fundamental para o fortalecimento e consolidação do capitalismo. O que é que a senhora quer dizer a escravização moderna? Por quê? Sim, porque veja bem, a escravidão como instituição, ela faz parte da história da humanidade. Né? Nós vamos ter a escravidão na Antiguidade Clássica, né? Sim, Grécia, em Roma, bom. na Antiguidade, os povos egípcios, antes, né, dos gregos e dos romanos, nós já tínhamos essa escravidão na época da Antiguidade. Mas, recentemente, nos séculos XIV e XV, nós vamos ter a formação do capitalismo. E aí, a escravidão moderna, né, nesse momento de expansão da colonização europeia para os continentes, como é o caso da América, então nós chamamos de escravidão moderna, que é exatamente que tem essa relação com o capitalismo. O capitalismo, ele surge e se fortalece graças à escravidão. Que a escravidão nós podemos colocar como uma instituição econômica, mas não só. Ela esteve difundida e presente em toda a sociedade colonial e no período imperial no Brasil. Não foi à toa que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão em 1888. Né? Mas eu quero dizer que o tráfico, né, ou o comércio de africanos, ele foi fundamental para países europeus desenvolverem o capitalismo. Sim. Não só Portugal. Portugal ele era muito eficiente, né, no tráfico de pessoas, no sentido de ter baixas taxas de mortalidade, né, se comparados com os holandeses, que não eram exímios comerciantes, traficantes, como os portugueses. Mas quem teve mais lucro ao longo de 4 séculos do comércio de africanos foram os ingleses. Eles foram os mais beneficiados, eles que conseguiram desenvolver, inclusive, a sua própria revolução industrial está vinculado com as nossas riquezas aqui do Brasil, né, por conta da relação de dependência de Portugal. Vamos pensar que, como eu falei anteriormente, a escravidão ela estava difundida em toda a sociedade, era a principal mão de obra a partir do século XVII. Né, após a expulsão dos holandeses, os portugueses recuperaram o poder de administrar a colônia e entenderam que seria fundamental investir no tráfico, né? E, nesse sentido, em todas as regiões do Brasil, e nós vamos ter, no final do século XVII, 1698, a descoberta das primeiras minas. Sim. E, com isso, há uma intensificação da população africana no Brasil, mas não só. Né? Os metais preciosos, eles chamavam, né, eles estimulavam a vinda de muitos europeus. Né? E, nesse sentido, a sociedade colonial, né, a América Portuguesa, como nós falamos, ela começou a se expandir, né, com uma forte presença de estrangeiros. Né? O Brasil é resultado dessa vinda de estrangeiros e, sobretudo, dos africanos, que vieram em 40% de todos os africanos que foram retirados da África em 4 séculos, cerca de 12 milhões, 40% foram trazidos, né, e escravizados aqui no nosso território. Só para finalizar esse bloco, a comunidade negra, ela trabalhava no campo e também na mineração? Todas as atividades, né, desenvolvidas, se nós pensarmos na Paraíba, em 1585, né, o início da colonização, até 1888, nós vamos ter essa presença forte de trabalhadores escravizados e semi-escravizados. Eu sempre digo que a Paraíba ela foi construída em costas negras e em costas indígenas. Por quê? Porque nós temos
documentos históricos que mostram a escravização de indígenas até 1845. Por exemplo, tem um assento de batismo de crianças com pais na condição de escravizados na Paraíba. Tem essa especificidade da Paraíba, essa exploração desse trabalhador africano e dos seus descendentes e também dos povos indígenas. E as mulheres estiveram presentes não só no espaço doméstico, desenvolvendo várias atividades. Inclusive, eu faço parte atualmente de uma organização de mulheres negras que tem 14 anos de atuação na Paraíba, que é a Bamidelê, Organização de Mulheres Negras na Paraíba, que tem esse objetivo de desenvolver uma luta para a construção da identidade racial. Então, eu tenho muito interesse, meu mestrado foi focado na história das mulheres escravizadas aqui na Paraíba e elas desenvolviam várias atividades, eram fundamentais no cotidiano. Vamos pensar no espaço público, adquirindo alimentos para o dia, para fazer alimentação, atuando como vendedoras ambulantes, as quitandeiras, como nós conhecemos, e muitas delas conseguiram comprar a sua liberdade e a liberdade de seus filhos, a partir dessas atividades que elas desenvolviam no espaço externo da Casa Grande. E também desenvolviam a viajar a dupla jornada de trabalho. Tá, eu estou achando interessante esse assunto da mulher negra que a senhora está focando. Eu vou fazer uma pequena pausa porque eu quero que a senhora vá mais a fundo nesse assunto que eu achei bem interessante e acredito que o telespectador também. Então nós voltamos daqui a pouquinho falando com a professora doutora Solange Rocha da Universidade Federal da Paraíba.